Muito boa noite, tudo bem? Gabriel França aqui mais uma vez para a live da nossa semana, né? Na verdade, é uma continuação da live da nossa última quinta-feira, onde a gente teve como convidado especial Walter Ferreira, presidente do Sindimoto do Rio Grande do Sul. Na última quinta, né, a gente explorou do Código de Trânsito Brasileiro algo que é muito importante, que são os motoboys, as motocicletas, né? Toda a parte que regula, né, essa categoria em relação ao motofrete, em relação ao mototáxi. Walter, né, como a gente já havia anunciado aqui, é um especialista da área, ajudou aí em todo o Brasil na regulamentação, não é mesmo? Então vai participar aqui conosco para engrandecer, né, a nossa live e poder passar um pouco da experiência dele. Quero dar boa noite aí para todo mundo, né? Eduardo Cadori, meu amigo, Pereira, Fábio Silveira, obrigado pessoal, boa noite para vocês. Daqui a pouquinho o Walter já fica online aí, a gente consegue colocar ele aqui online. Quero pedir desculpas, né, para quem participou na última quinta-feira, a gente teve alguns problemas técnicos em relação à conexão. Na verdade foi algo até com a minha conexão. O Walter estava lá conectado e eu, né, a minha imagem estava em alguns momentos saindo, né? Então a live acabou sendo um pouco prejudicada. Fala aí, beleza? Douglas, show de bola, obrigado, irmão. Prazer em falar com você, boa noite. O Walter está online aí com a gente, show de bola. Seja bem-vindo, Walter. A todos aí que estão online conosco. Vamos já colocar o Walter aqui para a gente aproveitar o máximo de tempo, né? A experiência aí do nosso convidado da noite, que é o Walter. Então, só aqui, né, mais uma vez, pedindo desculpas, né, para vocês que estiveram com a gente na última live. A gente teve um probleminha com conexão, mas prometo que hoje vai funcionar da melhor forma possível, sem nenhum problema. Tá beleza? É isso. Então, vou colocar aqui o nosso convidado para a gente começar a falar dos assuntos relacionados, né? Enfim, ao motofrete, ao mototáxi, né? Ao motoboy. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no nosso chat, né? Eu vou tentar estar passando para o Walter para que a gente fale também dos temas que forem sugeridos por vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar o Walter online aqui. Olá, meu amigo, boa noite, Walter. Boa noite a todos os convidados. Prazer enorme estar de volta, agora aqui do Rio Grande do Sul, uma noite chuvosa, um pouco frio. É verdade. Mas aqui, diferença boa, aí no Rio de Janeiro, deve estar calor, deve estar tranquilo, mas aí, camisetinha, e nós aqui encasacados. Mas vamos lá, vamos à luta. Vamos sim. Aqui no Rio a gente fica ali entre os 25, 30 graus, né? Aquela temperatura bem amena, bem tranquila. Uma pena, né, que a gente está nessa época de pandemia, senão já dá vontade de andar pelo calçadão ali da praia, dar uma corrida, tomar uma água de coco. Mas estamos aqui respeitando, né, o isolamento social, todo mundo nas suas casas. É difícil, é verdade, mas a gente está levando a sério. Estamos tentando respeitar a pandemia. Mas o Porto Alegre também, o Rio Grande do Sul, tem as suas qualidades. Além de Gramado e Canela, nós temos a Orla do Guaíba, que ficou muito bonita. Então, louvável. Com certeza. Eu estive aí algumas vezes, posso afirmar exatamente isso. Tem uma vista aí linda ali nas margens do Guaíba, né? Então, tem aí, sem dúvida alguma, selo de qualidade. Enfim, recomendo todo mundo aí que tiver em Porto Alegre, vai ver o pôr do sol que vale a pena. Mas vamos lá, vamos iniciar. Volta aqui, da última vez a gente teve problema com a conexão. Quero te pedir desculpas, né? A minha internet acabou, né, tendo alguns problemas, mas hoje a gente vai conseguir conversar e aí você vai poder compartilhar conosco aí teu vasto conhecimento. Então, quero mais uma vez te agradecer, Walter, pela segunda vez você está aqui com a gente na Condutor Legal, dispondo do seu tempo para falar um pouco da tua experiência, de tudo aquilo que você presenciou aí em todo o Brasil, na regulamentação, né, do mototáxi, do motofrete. Quero mais uma vez aqui dizer, né, que eu admiro muito o seu trabalho, sei da seriedade que você leva o sindicato, Sindimoto aí do Rio Grande do Sul. Quero de verdade agradecer o seu tempo, sei que você tem várias atividades, sua agenda é muito concorrida, mas obrigado, Walter, de verdade.
E vamos lá, vamos começar a conversar da onde a gente parou, né? Na verdade, na quinta-feira a gente iniciou a falar um pouco a respeito dos condutores, né? Que é aquela situação que, infelizmente, não de forma nenhuma a gente fez questão de enaltecer, não num lado de criticar os CFCs, de forma nenhuma, mas sim do engessamento, né? Que, enfim, o órgão de trânsito acaba impondo aos CFCs na questão ali, né, de ensinar, né, de passar para o condutor como de fato deve acontecer, e isso acaba chegando nos altos números de acidente, até de morte, infelizmente. E aí você estava falando um pouco, né, dessa questão onde o motociclista que, né, acaba ali, enfim, indo para a autoescola, no CFC, ele acaba conseguindo a sua CNH, depois ele acaba indo, indo para o lado do motoboy, que ele acaba trabalhando, né, tendo ali da sua CNH o seu instrumento de trabalho junto com a sua moto, e muitas das vezes ele acaba não tendo, né, a devida instrução, não é mesmo? Então, você estava falando um pouco disso e vamos já iniciar nesse sentido, porque da última vez a gente acabou tendo problema com a conexão. Então, obrigado mais uma vez e vamos em frente. Agradeço muito seus elogios, mas eu entendo que nós que trabalhamos com trânsito, as nossas agendas elas têm que estar sempre compatíveis para esse tipo de trabalho, para esse tipo de bate-papo, porque o trânsito, na minha opinião, pelos órgãos públicos, ele é muito abandonado, deixado de lado, tanto que nas campanhas políticas pouco se fala de trânsito. E quando um prefeito ou um governador, sei lá quem, venha vencer, que nós estamos já nesse período de ano eleitoral, geralmente para o trânsito é colocado uma pessoa que ajudou na campanha, sem um mínimo de conhecimento e acaba coordenando uma atividade que eu considero de suma importância e deveria ser por técnicos. Porque técnicos que detêm conhecimento, que poderiam administrar o trânsito de forma democrática, fazer o que tem que ser feito, como várias outras instituições fazem aí no Maio Amarelo, na Semana Nacional do Trânsito, 18 de setembro. Haja visto que se tu pegar o artigo ali 77 ou 316 do CTB, que eles tiveram tantos dias para implementar tantas coisas e nada foi implementado. Somente no artigo 316, se eu não estiver equivocado, fala que eles tiveram 240 dias para promover uma série de coisas em prol do trânsito. E, infelizmente, não se manifestaram. Os 240 dias já foram, o CTB está aí com 20 anos de idade e nós não tomamos conhecimento disso. Então, veja, isso tudo é por quê? Porque não são administrados por técnicos, por pessoas com interesses obscuros que não seja trânsito. Por outro lado, nós vamos lá no artigo 320, fala daquele investimento, né, dos 5% das multas em educação e não sei o quê. Eu até hoje não conheço uma instituição que possa me dizer assim, olha, eu fui contemplada com alguma coisa. O que eu acho interessante é que o administrador público no setor, ele sai rico da administração e o trânsito, com várias vidas ceifadas, jovens mutilados, e nós, técnicos, estamos ali na luta, tentando. Mas, infelizmente, quem detém o poder acaba sendo inócuo na participação dessa situação. É aí que eu defendo, como eu disse da outra vez, até o nosso colega Cadori, que eu ainda desejo conhecer pessoalmente, ele fez uma interpretação que eu era contrário ao CFC, muito pelo contrário. E eu entendo que os CFCs deveriam ter uma liberdade que não tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Porque qualquer funcionário que chegue no CFCs, ele chega que parece que ele é dono do CFC, ou ele é o diretor-presidente do CFC, que acaba até colocando o CFC como um subordinado e não como um parceiro. Defendo também a liberdade do instrutor, ministrar o curso e no final do curso, seja ele qual for, prático ou teórico, ele ser o examinador. E não vir uma pessoa do Detran, que se julga superior, para averiguar um aluno em pouco tempo, durante todo o tempo de aprendizado que ele teve.
Por isso que, na minha opinião, nós temos aí fora pilotos adestrados que não sabem conduzir motocicleta, bem como carros. Aí nós assistimos essa pandemia também, de acidentes, vidas ceifadas, jovens mutilados, enfim, né? Hoje se divulga muito a pandemia, mas qual é a diferença dessa pandemia com acidentes de carro e moto, principalmente de motocicleta? É verdade. Pegando esse gancho, Walter, na semana passada, na verdade, na semana retrasada, que na última semana você foi o nosso entrevistado, a gente estava conversando com o Rodrigo, né, perito criminal aí também de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e ele estava falando justamente sobre isso. Ele chamou a nossa atenção dizendo, olha, os números da Covid-19 no Brasil ainda os números não chegaram a 50 mil mortes, que é o número do trânsito todo ano. Então, peraí, de maneira nenhuma a gente está querendo tirar, né, da Covid-19 a devida importância que o Brasil e o mundo tá dando, né, que é o correto. No entanto, a gente já tem um problema daqui crônico, né, podemos dizer assim, porque todo ano é a mesma coisa, de um número, né, exorbitante de mortes no trânsito, né, Walter? É um pouco disso que você está falando, né? A Covid é importante, mas o trânsito mata tanto quanto mais, né? Por isso que há uma sedição da minha categoria, e não posso dizer só da minha categoria, dos motociclistas em geral. É verdade. Porque nos municípios, a gente vai ali no CTB, no 21, no 22, pega ali. A obrigação do município é organizar, é fiscalizar, é planejar, é propor estacionamentos. Hoje, a cultura enraizada de que o carro tudo pode e os outros nada pode, tem que acabar, tem que mudar. Aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, eu propus um espaço de um veículo em cada quadra para estacionamento de motos para os profissionais. Não se consegue, porque a demanda financeira ela é prioritária. E os investimentos recíprocos, em termos de educação, preparação, qualificação, isso não existe. E o que é pior, nós temos a Lei 12.009, nós temos as obrigações da 12.009 e nós temos as punições da 12.009, que é o artigo 244 do CTB, no seu inciso 8º, no seu inciso 9º. O que é? Transportar mercadoria em desacordo com a norma. Claro que eu não vou falar exatamente aqui como está no código, porque eu estou citando, né? A minha capacidade intelectual não me possibilitou isso ainda, né? De decorar de acordo com. E sem contar o 230, artigo 230, que traz ali um rol de punição para os motociclistas. Agora, essa punição não é porque nós não queremos nos regularizar. Os prefeitos não querem regularizar, os secretários de trânsito dos municípios, seja de qualquer cidade no estado do Rio Grande do Sul, exceto São Gabriel, que lá o prefeito fez, o secretário de trânsito se preocupou, está legalizado. Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, à época, hoje está uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem, né? E o que eles fazem? Eles não querem regulamentar, principalmente os mototaxistas, como eu dizia da outra vez, porque concorre com o transporte coletivo urbano. Aí nós temos um transporte coletivo urbano em nível de país precaríssimo. Concordo. Precaríssimo. Aí devido à precariedade, nós tivemos aí os Uberes, os mototaxistas, porque os mototaxistas, eles não nasceram para concorrer com qualquer outro modal. Eles nasceram da lacuna daqueles que deixaram para que eles nascessem. É verdade. Aí, em 12.009, foi contemplado com a Lei 12.009, com a Resolução 410 e a 356. Ótimo. Passaram a existir de direito, porque de fato já existia. Walter, uma pergunta, aproveitando esse gancho que você citou nas resoluções aí que são específicas aí para as categorias. Essas resoluções vieram do Conselho Nacional de Trânsito para regulamentar, né, as categorias mototáxi e motofrete. Foi isso? Você podia falar um pouco do que diz essas resoluções no sentido do principal objetivo? Seria para colocar algumas regras? Em que sentido? Porque tem uma galera que está nos ouvindo, né? A gente promoveu aí nas redes sociais, acho interessante
Talvez alguém possa ter essa dúvida. O que você tem a dizer dessas duas resoluções? O objetivo principal delas, na tua visão, o que foi? Pegando um gancho, o professor Josimar, que está aí com a gente, companheiro, inclusive, do nosso grande amigo Ordeli, ele fala das nossas... um grande abraço para ele. Também não conheço o Josimar ainda pessoalmente, né? Mas pelos trabalhos, pelos cursos, a gente vem acompanhando à distância, né? A gente vem aprendendo com eles. Mestre, igual o Coronel Ordeli, Josimar e o Coronel Ordeli estão na prateleira de cima aí dos nossos especialistas. Sabe muito. Pois é, por isso que eu digo, ó, o trânsito é dotado de técnicos de alta capacidade técnica e, às vezes, a esses técnicos não é dada a oportunidade ou tem reconhecimento da administração pública para que estes pudessem administrar o trânsito. Aí nós teríamos um trânsito, que eu diria com toda certeza, sem medo de errar. Eu diria que nós teríamos um trânsito verdadeiramente humano, capaz e educado. É verdade, Walter, concordo. Agora, voltando à sua questão, é o seguinte, a Lei 12.009 regulamentou tanto a atividade de motofretista quanto de mototaxista. E trouxe algumas regras a serem cumpridas para que cada um destes que quisesse trabalhar na área teria que participar. Primeiro, o curso de qualificação de 30 horas, da resolução 410. Eu sou contra ela porque tem 25 aulas de teoria e 5 de prática. Isso não é necessário, meu Deus. Nós precisamos de prática, então deveria ser 25 de prática e 5 de teoria, porque teoria ele já teve lá na formação dele. Ruim, mas teve. E não é por culpa do CFC, sempre relembrando isso. Porque os CFC são dotados de belos profissionais capacitados e só não capacitam mais porque o salário é baixo e dificulta que eles façam outros cursos para serem bons técnicos, como nós temos aí técnicos de alto padrão e de alta qualificação. Essa que é a verdade. Por isso que eu não defendo a figura muito do examinador. Pois não. O Detran, né, o órgão de trânsito, o cidadão, ele acaba não fazendo com que, dando chances do instrutor fazer as atualizações devidas, né? Olha que coisa, não poderia o órgão de trânsito parar todo ano, a cada 6 meses, chamar todo mundo para uma reciclagem, né, com belos especialistas como você, como o Josimar, como o Coronel, para ministrar atualizações, para que todo mundo pudesse ali, né, fazer com que as novas, né, leis que forem alterando o Código de Trânsito, todo mundo pudesse, né, ir crescendo junto no conhecimento para que isso chegue nos alunos. Só que isso fica a cargo do instrutor sozinho, né? Ele que tem que investir, tirando do seu bolso e do seu próprio conhecimento. Então acaba ficando inviável isso, infelizmente. Eu vou falar, o que eu vou falar aqui agora joga contra mim. Aqui no Rio Grande do Sul, o sindicato dos instrutores era um sindicato do comércio de agentes autônomos. E todas as vezes que tentou se formar uma instituição aqui, genuinamente da categoria, até porque hoje nós podemos ler, não estou na área, não me lembro a lei, de repente alguém poderia me ajudar, existe uma lei específica do instrutor de trânsito, agora eu não me lembro ela de cabeça, 13 mil alguma coisa, ou 12 mil alguma coisa. Aqui, o sindicato patronal consegue fazer acordo até com sindicato dos papeleiros, mas não permite nascer o sindicato da própria categoria, porque logo quem tenta formar, em seguida é demitido. Entendi. Agora, se usasse a cabeça e a inteligência, poderia se haver o reconhecimento patronal nesse sentido, e as duas partes trabalharem para que os CFCs do Rio Grande do Sul tivessem mais autonomia, os próprios instrutores tivessem mais condições, inclusive buscar formação, melhor qualificação, enquanto que os outros estados existem os sindicatos genuínos de instrutores e que têm um pouco mais de avanço que nós. Sem contar que nós temos aí a FENAALTO, né, presidida pelo Magnello, tem cadeira na Câmara Temática, sabe? Sendo uma federação, eu acho que as pessoas têm que largar a mão, que sindicato é adversário de patrão e quer destruir empresa. Quem faz isso é burro.
É um baita de uma... Existe um presidente de sindicato hoje que pensa em destruir a empresa, destruir postos de trabalho. Esse cara tem que ser banido. Isso é um mau sindicalista. Nós temos que ser que nem Rio Negro e Solimões, temos que caminhar junto e construir condições para que todos possam viver. Isso é um casamento, não há como um viver e o outro morrer. Daí o coronavírus que colocou todo mundo de casa, rico, pobre, miserável. Nós temos que reconhecer que nós somos iguais, porém nós temos limites. É nesses limites que nós temos que negociar. Eu sempre negociei assim, e por isso que essa mudança política sindical, até de arrecadação, não afetou tanto o Sindimoto, porque eu sempre fiz um trabalho de parceria com o patronal, no sentido seguinte: aqui está a convenção, é boa para a classe trabalhadora, é boa para vocês, vamos seguir o baile, que é o que nós começamos já a discutir, a reconstrução das empresas no estado do Rio Grande do Sul, porque nós teremos várias mudanças, e quem não tiver atualizado, quem não se preocupar em sentar à mesa e negociar e se ajudar, olha, não creio que vive. Não creio que vive. Não creio que vive. Tá? Então, veja bem, sem contar que nós temos aí também os aplicativos. Então, hoje no Brasil, nós temos aplicativos de tudo quanto é jeito. Já falo sobre eles, quero voltar na resolução 410. Para que ele seja profissional... O Cadore colocou aí a lei, 12.302 de 2010. Obrigado, Cadore. Muito obrigado. Olha que legal, tá vendo? O bom da live é que quando a cabeça falha, um colega ajuda. Isso que é importante. Tá aí a grande capacidade dos técnicos. Agora, se tu for hoje perguntar para qualquer secretário de trânsito, é perigoso ele não saber nem o que diz a 12.009. Isso que é pior. Isso que é triste. Houve um segundo PCB. Bom, é verdade, Walter. Então, veja, para ser um profissional, o motociclista tem que fazer um curso de 30 horas, cujo esse curso vai para o prontuário dele no Detran, e depois disso ele está apto, aqui no Rio Grande do Sul pelo menos, ele não precisa mais transportar o certificado dele materializado, em papel, que se consulta direto no prontuário dele, pelo menos em Porto Alegre. É um acordo que a gente tem com a IPTC aqui. Porém, agora eu vou dar uma deixa legal para os motociclistas de todo o Brasil que estejam nos assistindo. Tem município que diz assim, eu não vou regulamentar aqui, mototáxi aqui é proibido. Não existe proibição de mototaxista. Nós temos uma lei 12.009, que é uma lei infraconstitucional que nos permite trabalhar. E sem contar que foi julgado agora o Madim pelo antigo procurador Gurgel, que queria a inconstitucionalidade dos mototaxistas, e foi julgado agora que é constitucional, então é mais legal do que nunca. Os Detrans de todo o Brasil reconhecem os mototaxistas, sabe como? Aí que está o pulo do gato. Basta os motociclistas, mototaxistas de todo o Brasil fazer o curso e requerer depois o EAR no verso da carteira, que vai lá, transporte de passageiros. Está reconhecido o mototáxi no município. Se o Detran permite na carteira, como o município vai proibir? E lá no artigo 139b da Lei 12.009 diz que não exclui a competência do município de regulamentar, ou seja, complementar a Lei 12.009. Mas se o município não faz, ele também não tem competência para proibir, porque tu está sobre a égide de uma lei federal. E ainda, fazendo o curso, tu cumpriu a regra principal e necessária para ser um profissional. Sim, é um pré-requisito que foi cumprido. Então eu tenho esse debate aqui em Santa Cruz do Sul, tem outros municípios que eu chego para o secretário e digo, secretário, eu não quero brigar, mas eu vou dizer para o senhor, então, dizer para o Detran proibir de colocar a EAR no verso da carteira e proibir de vez, e vamos ver até onde a sua norma, a sua lei se sustenta. Então, veja, como as empresas de ônibus patrocinam muitas campanhas políticas, aí eles ficam de rabo preso, inclusive de vereador, tá? Não estou falando de executivo, não, estou falando de legislativo também. Aí, para poder manter a empresa ali, né, aquele din-din de campanha, aí o que eles fazem? Eles tentam proibir os mototaxistas, que não vão conseguir,
e chega em ano eleitoral, não, porque eu vou votar o projeto, que nós vamos fazer, que vai acontecer. E eu quero aqui parabenizar uma vereadora de Tupã-Seretran, que tomou a frente, que batalhou, que brigou em favor da categoria. Esse tipo de vereador é bem-vindo para o município, inclusive aqui de Porto Alegre. Agora, esses omissos que estão ali só por interesse próprio, olhando seus umbigos, a categoria de... Ou seja, o eleitor agora, no próximo 3 de outubro, deveria dar um cartão vermelho para eles e dizer o seguinte: nós queremos que defenda os interesses da comunidade, não o seu, pessoal. Depois nós temos a resolução 356, que ali vem para poder enquadrar a moto, tipo de baú, tamanho de baú, alforge, mochila. Nós temos a questão da placa vermelha. Queria enaltecer aqui, a gente está com a presença do Danilo Alves, aqui do Rio de Janeiro, meu amigo. Danilo, ele é... Perdão, a garganta falha um pouco. Ele é representante aqui da família Duas Rodas. Ele ajudou aqui na legalização da categoria, tanto do mototáxi quanto motofrete, trabalhou na equipe de trabalho que fez a lei, municipal, ajudou na legalização, sabe? Brigou com o poder público no sentido de melhorias para a categoria, contra as arbitrariedades na fiscalização, ele ajuda muito. Danilo, quero te agradecer, irmão, por participar aqui da nossa live. Walter é um amigo em comum que a gente tem aí, que também milita na área, luta incansavelmente pela categoria. Em breve até, Walter, a gente vai ter a oportunidade de você conhecer o Danilo, ele te conhecer, porque vocês lutam pela mesma categoria, né? E por melhorias, que é o mais importante, para que a lei seja cumprida, que é mais importante ainda. Porque às vezes acaba o poder público, infelizmente, não cumprindo aquilo que está no Código de Trânsito, né? Com o Danilo, Walter, eu tive a oportunidade, só que abrindo um parênteses rápido, a gente teve juntos, teve lá no Ministério das Cidades, na época, com o ministro Alexandre Baldi, a gente teve uma reunião justamente para solicitar, né, alterações em algumas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, que à época estava, né, abaixo do Ministério das Cidades, com a presença também do então presidente do Conselho Nacional de Trânsito. Então, a gente teve, né, lá em Brasília para justamente pedir, levantar a mão e dizer, olha, tem algumas coisas acontecendo que a fiscalização, infelizmente, está descumprindo o que está disposto no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, quero aqui, né, publicamente, Danilo, te agradecer, também te parabenizar pelo belo trabalho que você faz aqui no Rio de Janeiro. É uma honra ter você aqui na live. Desculpa, Walter. Eu queria só ratificar isso aí, que é um cara que ajuda muito a categoria, e eu sei que é o que você faz muito aí no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Olha só que coisa engraçada. Eu também não conheço o Danilo pessoalmente, mas já ouvi vários áudios do Danilo, meu parceiro. Que beleza. Claro, mas eu digo o seguinte, nesse país nada se cria, tudo se copia. Então, quando tu vê uma ideia nova que é possível usar no seu estado, algumas experiências boas do Danilo eu utilizei. Perfeito. Por que eu vou inventar a roda se ela está pronta? Se alguém me arruma um parafuso diferente que prenda melhor, eu vou utilizar, não resta dúvida. Eu não tenho nem vergonha de dizer, e nem é plágio. Quando é uma boa sugestão, a gente tem que ter a dignidade de dizer, olha, isso que eu estou fazendo, eu peguei do meu colega lá do Rio de Janeiro. Quer que eu te dou um exemplo disso? Lá em Maceió, uma cidade maravilhosa, cujo eu tenho maior paixão por Maceió, o presidente do sindicato de lá, o Ed, que merecia também fazer uma live, ele conseguiu regulamentar lá 5 mil motociclistas para o atual prefeito. Bela vitória. Eles conseguiram isenção do ICMS para comprar as motos, financiamento pelo banco de crédito com juros subsidiados, isenção do IPVA, como nós temos aqui também no Rio Grande do Sul, para os mototaxistas. A isenção do IPVA é algo que tem que ser trabalhado diretamente com a Assembleia Legislativa, é uma lei estadual? O que você acha? A lei já está pronta. A lei já está pronta. Mas, é sério, Gabriel, tem aí os meus colegas também que formaram em Direito.
né, estudaram. Nós temos praticamente 14.500 leis no nosso país. Nem nós, formandos, sabemos de todas elas. Mas quando é necessário, nós sabemos onde procurar. É simples conquistar o IPVA. Muito simples. Já estão nas ouvidorias do Estado uma lei lá que foi feita à época para os taxistas, que lá não diz taxista, não diz ônibus, não diz nada, só diz o seguinte, que todo veículo para transporte de passageiro com placa vermelha é isento do IPVA. Caramba. Simples assim. Simples assim. Ó, aqui, Diga, perdão. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, como é que eu conquistei? Juntamente com a categoria, porque nada se conquista sozinho. Exatamente. A gente conquista com parcerias, pessoas com conhecimento da área. Não, essas pessoas... Não, como eu vou usar um termo mais simples aqui? Não, esses que caem de paraquedas e se diz conhecedor ou porque detém um cargo eletivo é conhecedor de todas as leis. Esse sabe muito menos que nós. Mas tem um cargo eletivo, quer ser o cara. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu já te falei, Gabriel, e repito aqui nessa live, nós, técnicos de trânsito, nós não temos uma instituição onde nós possamos nos reunir, sabe? E até nós mesmos promover cursos. Porque eu vejo, me desculpe aí alguns colegas, eu vejo alguns colegas ministrando o curso aí tu faz uma pergunta, o cara se perde todo. Eu tive num curso onde eu fiz uma única pergunta pro colega, ele me perguntou se eu queria tumultuar o curso dele por causa de uma única pergunta. Gente. E era exatamente sobre motocicleta. E o que é pior, me desculpe aqui, ó, eu te disse que eu ia provocar, de repente polemizar, mas jamais desrespeitar qualquer que seja o profissional. Infelizmente, os técnicos, a maioria dos colegas que trabalham na área de trânsito, não gosta de discutir motocicleta. Já existe um preconceito dos próprios colegas em discutir motocicleta. Todas as lives que eu acompanhei, que eu pude acompanhar, que eu pude observar, eu não vi falar de motocicleta. E quando eu vou num curso e que a pessoa entra sustintamente em motocicleta, até batizando os motociclistas de kamikaze, aí foi quando eu fiz a pergunta, porque quem é o kamikaze da história? O kamikaze é aquele que enxerga e não quer ver. Ainda bem que nessa pandemia nós passamos a ser essenciais. Exatamente, Walter. Exatamente. Sabe? Mas qual dos governantes que enxergou os motociclistas? Pediram para a população ficar em casa? Não, faça tudo por delivery, beleza? Muito bom. Tá, mas e aí? Quer dizer que esses boi de piranha podem morrer para servir aqueles que têm que ficar em casa, sendo que esses bois de piranha, chamados motofretistas, têm família, têm filhos, têm casa, pagam seus impostos. Quero crer que depois dessa pandemia, a nossa categoria seja valorizada não para os governantes, esses daí só estão aí para se locupletar e enganar com promessas políticas, mas eu quero ser reconhecido pela população. Exatamente. Concordo. Eu não quero aplausos, como os médicos muito merecem, os bombeiros merecem. Eu não quero aplausos, eu só quero reconhecimento de que aquela vida que está sob uma motocicleta, ela vale tanto quanto a qualquer um nessa época de pandemia. É esse link que eu quero fazer com a sociedade. Agora nós temos outro problema grave. Vamos falar dos aplicativos. Olha, posso não fazer uma coisa? Hoje. Uma pergunta aqui, ó, do Trindade. Ele disse o seguinte: como fica a obrigatoriedade do uso das máscaras pelo motoboy na condução de moto em época de pandemia coronavírus? Você quer falar um pouco disso? Eu já... Perfeito. Então, aí no Rio Grande do Sul, a categoria tem tido algum problema a respeito da fiscalização, Val? Ou não? Olha, o grande problema não é a fiscalização.
O grande problema é o governante público não enxergar e não fornecer a esses profissionais os itens de segurança. Nós tentamos, junto ao poder público, o governo do estado, fiz ofício para a prefeitura, fiz ofício para o governo do estado, tentei chegar no secretário da saúde e dizer, olha, eu tenho X mil motociclistas que precisam de proteção. Eu tentei, inclusive, pedir para o governo do estado que fizesse uma ponte com o governo federal, que pelo menos conseguissem as vacinas. As vacinas, vamos dizer, a vacina para a gripe, o pessoal, de repente, até entender melhor, que quero crer que nós temos grandes técnicos aqui assistindo, mas pode ter um motociclista, né? Vamos usar um termo mais coloquial. Eu pedi vacina, São Paulo conseguiu vacina para a categoria, e nós não conseguimos, e aqui é um estado peculiar, porque nós temos as 4 estações no mesmo dia, dependendo do caso. E eles era necessário, importante que tivesse isso, justamente para que não houvesse algum tipo de problema quando contraísse a infecção. E graças a Deus, pelo que eu ando acompanhando, é baixíssimo a infecção. Agora nós temos outro problema aqui. Respondendo a pergunta do meu colega Trindade, participativo, conheço pessoalmente, um grande guerreiro, batalhador, que merece todo o meu respeito. Nós temos um problema aqui que ao chegar numa loja, ao chegar no posto, o motociclista é obrigado a tirar o capacete. Como é que fica a situação dele nessa hora com relação à máscara? Se ele é obrigado a tirar o capacete, mas se ele estiver protegido com a máscara, a identidade dele também vai estar omissa. Ele não vai expor, será que ele vai ter que tirar tudo para dizer, olha, sou eu, e os outros ficarem, quer dizer... Tudo que é diversa a nossa categoria, infelizmente, cara, assim, eu acho incrível isso. Tudo que é diversa a categoria, parece que tudo para nós somos obrigados a nos colocarmos em tudo quanto é tipo de risco, em detrimento de uma outra pessoa. O Trindade está falando aí dos motofretistas, então vamos um pouquinho mais longe. E os mototaxistas? O passageiro vai usar o capacete que o outro tirou recém. E se tiver ali... Alguém espirrou no capacete, algum tipo de secreção, aí chega o outro, coloca o capacete e não tiver com a máscara. Os governantes não pensaram, até serve para o meu colega Danilo aí do Rio de Janeiro, como é que ele está resolvendo essa questão dos mototaxistas, principalmente na favela da Rocinha, quando eu estive há muitos anos atrás com o Sindimoto RJ para começar a implementação, eu fui lá fazer uma palestra na época. Como é que o pessoal está subindo? O pessoal chega, coloca o capacete e se vai? Está aí uma fonte de grande de infecções. Os governantes se preocuparam com isso. Não divulgaram nada. E os mototaxistas continuam trabalhando. Agora, os que vêm aqui, nós aqui do Sindimoto RS, nós estamos distribuindo agora. Nós ganhamos de um patrocinador álcool em gel, máscaras. Estamos fazendo um trabalho aqui dentro das nossas possibilidades, mas é muito difícil porque aqui nós somos proibidos de entrar em edifício e condomínio. Antes da pandemia e agora. Aí fica aquela disputa. Se o cidadão sobe, se acontece alguma coisa dentro do condomínio, quem que você acha que foi? Motoboy. Mas o grande problema, também eu te digo o seguinte, eu não estou aqui somente para defender os motociclistas. A culpa é nossa. É nós que temos que mudar o nosso jeito de ser. Sermos profissionais de verdade, sermos qualificados. Ao chegar no lugar desse, sermos mais educados. Entende? Quem muda o lugar, você pode entrar no pior lugar do mundo. O que faz aquele lugar, ou o que acontece naquele lugar, tu só vai participar se tu quiser, mas tu pode ser diferente em qualquer lugar, assim como eu sou. Tenho certeza que muitos agem assim. Agora, nós temos um agravante aí, os aplicativos. Eles chegaram no Brasil, eu acho até que aquela série La Casa de Papel, os aplicativos copiaram aquilo, quando eles chegam lá em Madrid, anda de Zeppelin e despeja dinheiro na cidade, né? Despeja dinheiro na cidade. Despejaram dinheiro em São Paulo, aqui em todo lugar, convenceram os motociclistas a deixar os seus empregos de carteira assinada, trabalhar no aplicativo, ser patrão de si. No começo pagavam um valor até legal pela entrega.
A entrega aqui que era R$ 15, agora baixou para 8, de 8 já está em 6, e o motociclista enche o baú e ó, pau na máquina. Aí nós temos a lei 12.436, que proíbe a entrega por quantidade, por velocidade, mas não tem punição, então é uma lei morta. Entende? E o que culmina com isso? Aí o motociclista sabe que não pode cumprir as normas, as regras, velocidades da via, aí chega o aplicativo, por qualquer motivo, tira ele da plataforma, se ele não cumprir, se ele não entregar dentro de um tempo hábil, aí o dono do restaurante quer que a comida chegue quente, o que pediu quer que a comida chegue em perfeito estado de conservação, e o culpado dessa história não é o aplicativo, não é o dono da empresa, nem é o cliente, é o motociclista. Uma pena. Todo mundo acha isso, né? Agora, detalhe, os aplicativos, eu não sou contra os aplicativos. Eu acho que é uma boa ideia, modernidade, é possível, mas veja, aí não existe um trabalho voltado para a segurança do motociclista, um bom atendimento para o restaurante e para o cliente. Eles querem fazer tudo através de tempo, e haja vista quantas propagandas nós já vimos nesse sentido. Aí, como não tem regra, a porteira está aberta, o município não regulamentou, não existe a obrigatoriedade do curso, não tem preparação nenhuma, aquele recém-habilitado que acha que é piloto, sobe sobre uma moto, já entra num aplicativo, já vai fazer entrega, amanhã ele amanhece com um membro superior ou um membro inferior decapitado, já vai para aposentadoria, vai aumentar o custo social, é o custo de recuperação de alguns bilhões na área da médica. E aí nós vemos aí os não técnicos na Secretaria de Trânsito assistindo a tudo isso, mas diz o seguinte, né? Dinheiro público, podemos gastar. Não tem valor. Tanto que é prova que até agora governantes aí, para comprar respirador, compra respirador falso, superfaturado. Inclusive aí na tua área teve um que foi preso aí, né? É uma quadrilha, um monte de gente envolvida, comprando respiradores superfaturados, enfim. A licitação é eu concorrendo e meu irmão também, né? A mesma família, entre aspas, com empresas diferentes. O Rio de Janeiro, infelizmente, acaba inovando, né? Sempre nessas questões. Mas não é só aí, não é só aí. Isso aí, infelizmente, tá vendo aí, tá pipocando para tudo quanto é lado aí. Enfim, não vamos entrar nessa seara que não é o foco e nem o mote, né? Mas, infelizmente, a gente chama atenção pelo alto custo de tudo que se compra, enquanto vidas que poderiam ser recuperadas, melhor tratadas. Tu vai nos hospitais aí, no setor de ortopedismo aí, tu vê vários motociclistas em geral, jovens, que segundo as estatísticas, de 18 a 35 anos, inoperantes para o mercado de trabalho, que poderia produzir, poderia retribuir para esse país, até para a família dele, tudo que for investido nele, enfim. Esse é o nosso grande problema. Aqui em Porto Alegre, em vários, que nós somos 497 municípios. Certo? Inclusive a capital é deficiente na regulamentação desses profissionais. Caramba. Certo? Pode ver no teu estado quantos municípios estão regulamentados, pelo menos os motofretistas. Pelo menos os motofretistas. Danilo vem brigando muito tempo aqui para tentar colocar em ordem as coisas, mas tem tido bastante dificuldade. Sabe que eu recuso convite, às vezes, de colega, até de Secretaria de Trânsito, para falar sobre motociclista, porque eu chego lá, eles não querem que eu fale o que eu penso, eles querem que eu fale o que eles desejam que eu falo, para que os motociclistas ouçam. Eu já digo, então é melhor que eu não vá, porque infelizmente eu não posso ser omisso, e é por isso que eu sou considerado, de repente, o patinho feio aqui, que eu sou brigão, que eu sou isso. Não é que eu sou brigão. As pessoas aqui não gostam de ouvir o que é verdade, o que é real. Entendeu? Então, voltando na questão, para complementar dos aplicativos, eles desceram aqui, despejaram um monte de dinheiro, agora não dão assistência nenhum para o motociclista, porque ele é autônomo, se ele se quebrar, eles vão lá e botam outro. Morreu aquele menino lá em São Paulo sobre uma bicicleta, estava passando mal, caiu, a empresa se preocupou que se ele tinha feito a entrega, isso aí foi até noticiado em Jornal Nacional.
foi publicado aí que reservaram um valor para dar uma sustentação para esses profissionais, mas cadê? O mais importante seria as proteções. Exatamente. E mais, esses aplicativos não contribuem, eles não têm reciprocidade social. Eles vêm aqui, pegam todo o dinheiro, leva para fora, e o país, tudo aqui nesse país é tributado. Se tu abrir qualquer empresa hoje, de reciclagem de latinha de cerveja, a carga de imposto é altíssima. Agora me diga qual dos aplicativos contribui com o imposto. Qual dos aplicativos tem qualquer cumprimento com a CLT? Com os direitos sociais da classe trabalhadora? Não tem. Não se preocupam com o básico, que é, né, o bem-estar do motoboy, né, com a segurança do motoboy. Em alguns casos, eles não cobram nem o curso especializado, ou seja, quem chegar habilitado e falar que é motorista profissional vai. Né? Ou seja, não tem uma peneira para entender de fato quem se, né, especializou para tal e quem não passa, né? Isso é o que a gente ouve, é o que eu acabei aqui no Rio de Janeiro, enfim, ouvindo da maioria dos motoboys. Então, acaba gerando mais acidente, acaba gerando, né, mais problemas no trânsito, porque a imprudência, né, acaba sendo... aquele cara que é profissional, ele é consciente, ele sabe das suas responsabilidades. Agora, uma pessoa que acabou de pegar a CNH, que não tem nenhum preparo emocional, nem muito menos, né, a parte profissional das regras em si, de como ele consegue evitar um acidente, de como ele consegue ter mais consciência no trânsito, o que isso acaba gerando? Com mais pessoas assim no trânsito, gerar essa loucura que a gente vive, né? Então, agora, é um pouco do que eu ouvi, né, sobre os aplicativos e acabo criticando, que é um pouco da falta de critério. Todo mundo que quer ser, chega lá e vai, mas deveria ter um pré-requisito antes, né? Eu te digo assim, ó, tá vindo outros aplicativos aí com essa preocupação. Aplicativos menores, com poder financeiro menor. E esses terão dificuldade de se estabelecer, porque é difícil concorrer com quem tem dinheiro assim, ó, para despejar, como La Casa de Papel, segunda fase. Despejar dinheiro na cidade, depois correr atrás para recuperar é complicado. Eu tenho conversado com alguns aí, eu tive um caso agora, eu vou citar aqui, mas não vou citar nomes, ocorreu em Santa Maria. Eu fui consultado por um colega de Santa Maria, que ele estava lá iniciando com um aplicativo, veio um cidadão lá que se diz dirigente sindical dizendo para ele que ele não podia trabalhar no aplicativo. Aí eu pergunto, que dirigente sindical é esse que tem competência legal para proibir um aplicativo se ele tem a proteção de uma lei infraconstitucional da mobilidade urbana? Se quem tem condições de proibir também não tem, seria o município. Aí o que eu penso num cidadão desse? Ele está fazendo isso ou fez isso porque queria dinheiro. Porque se eu estou no lugar dele, eu recebi a ligação dessa pessoa, entendeu? E assim, ó, eu falei, meu querido, vai trabalhar, vai fazer o que tu tem que fazer. E até, por muito respeito, eu falei, se esse outro cidadão acha que está errado, eu me disponho a fazer uma live com ele como eu estou fazendo contigo. Aí eu vou dizer para ele onde é que está na lei, que ele tem que ficar quieto. Eu quero fazer parceria com os aplicativos? Quero. Pode vir. Mas nós vamos discutir aqui uma segurança para o motociclista, um seguro de vida para ele, que está na nossa convenção de trabalho, em caso de óbito, ele possa ter uma garantia na sua família. Não é a solução. Certo? A solução é o município regulamentar, todos fazerem o curso, todos recolherem para o INSS, por mais que a aposentadoria agora seja uma incógnita, uma dúvida, mas é melhor fazer a contribuição em caso de acidente, ter sua vida ceifada, a família vai ter ali uma cobertura, na pior das hipóteses, de um salário mínimo. Agora, hoje, infelizmente, os meus colegas aí fora trabalham por aplicativos, através do MEI, muitos não pagam o MEI, e quando acontece acidente que vem até aqui, que eu vou tomar conhecimento, aí não pode fazer nada.
porque não pagou e não tem direito algum e fica à mercê do tempo. Ó, eu que não posso enumerar aqui por questão de respeito. Muitos estão tetraplégicos e a família, ó, esposa e filho largou fora, largando a pessoa ali, ó, à mercê do tempo e do vento. O que nós vamos fazer? E eu vou te dizer, ó, dificilmente eu trabalho na campanha de um prefeito, de um vereador. Porque se eu tiver que falar o que o prefeito pede, que o vereador pede, eu prefiro não fazer. Prefiro não fazer. Agora, infelizmente, eu vou me complicar nessa live, mas azar. Eu nunca tive problema para falar, não é aqui que eu vou ter. Tu me viu o que eu fiz lá na Penaltatran, né? Então não é problema fazer por aqui. Cara, é vergonhoso, irmão. Basta uma determinada instituição conseguir um patrocíniozinho da prefeitura, conseguir um patrocíniozinho da Secretaria de Trânsito, até mesmo do Detran, os caras se ajoelham diante do administrador por causa de uma mixaria desgraçada. Entendeu? Que às vezes consegue, sobre a Prisma, que está defendendo um projeto, um ideal, que não se chega a lugar nenhum. Pois é. Que não se chega a lugar nenhum. Aí tu vê um colega administrador que às vezes sai candidato, né? Defende a ideia do trânsito. Nós tivemos alguns aqui. Depois que o cidadão assume a cadeira, primeira coisa que ele faz, ele não tá, é tudo com assessor, moto, principalmente não entra. Exatamente. Entende? E eu aqui, graças a Deus, eu sempre digo, ó, tá aqui as portas abertas. Aqui quem é sócio, a gente faz tudo que é possível, quem não é sócio, infelizmente, eu não posso atender, porque eu não sou instituição de caridade e não tenho patrocínio de alguém. E se tivesse, faria muito mais do que a gente faz. Já rodei 352 municípios, fiz toda a fronteira, já desagradei muitos vereadores que queriam que eu omitisse certas informações para angariar votos. Já desagradei certos alcaides também, felizmente faz parte. Eu tenho compromisso comigo. A hora que eu deixar esse meu cargo, o outro que assumir aqui, quiser fazer diferente do que eu faço, bom, paciência. Mas uma coisa é certa, essas minhas mãos aqui, ó, não sou a pessoa mais honesta do mundo, mas a vida é feita de escolha. Se eu escolho ser honesto, eu não vou dar aberturas para os desonestos. Sabe? Mas essa mão aqui, em todos os municípios que eu passei, ela continua limpa. Apesar que eu ainda não tomei banho, fiquei aqui para atender e conversar com o pessoal. Mas ela é limpa de atitudes. E o pessoal aqui, muitos que me conhecem aqui no Rio Grande do Sul, sabe? Detran, muitos do CFC, a própria IPTC. Minhas atitudes não é de ir para uma salinha fechada e discutir o que é bom para ti, o que é bom para mim e o que nós vamos fazer lá fora. Sabe? E eu precisei estudar muito, eu precisei correr muito atrás para poder ser digno de defender essa categoria. Mas, infelizmente, eu estou perto de deixar o fim de moto e vou acabar saindo sem a maior conquista que eu queria, que era ver a regulamentação na capital, em vários municípios do interior, mas, infelizmente, essa felicidade eu não terei. Eu tive aí 2 vezes, né, Walter? Tive o prazer de conhecer aí a sede, de ver a estrutura e a seriedade do teu trabalho, né? Como eu disse lá anteriormente no início da live, é um trabalho exemplar, que né, não é à toa que você é referência para todo o Brasil, né? Vários estados, várias cidades aí, né, te convidam, te convidaram para você, enfim, passar aquilo que você, né, acabou tendo aí de experiência no dia a dia. São vários anos, né, que você está nessa luta, e não foi 1, nem 2, nem 3 avanços que você conseguiu para a sua categoria, foram vários avanços, né? Como eu disse, já tive aí algumas vezes e sei do respeito que o motoboy tem por você, que a categoria, né, te considera e é grata, né, pela seriedade do teu trabalho. Então, isso tudo que a gente ouviu de você, eu faço questão aqui
de te dar parabéns mais uma vez, não canso de falar isso, porque é realmente um trabalho belíssimo que você fez aí e continua fazendo no Sindimoto. A gente, Walter, tem infelizmente um pouco tempo agora para se despedir, porque a live acaba caindo com 1 hora. Então, assim, queria te dizer que valeu muito esse papo que a gente teve, tanto na última quinta quanto agora. Foi uma honra para a gente. A Condutor Legal, como empresa, a gente luta muito, né, pelos direitos de todo condutor e também do motociclista, do motoboy. A gente sabe que várias vezes o motoboy acaba sendo punido injustamente por infrações de trânsito, né? A gente sabe das infrações mandatórias que acabam acontecendo, que muitas das vezes o motoboy não tem nem chance de se defender, que ele nem sabe que foi autuado, a infração acaba nem chegando à sua casa, e quando vê ele já está com a habilitação bloqueada. Então, o motivo da gente bater esse papo contigo é justamente para você passar a tua visão, né, como técnico da área e compartilhar conhecimento como você muito bem fez. Quero dizer para todo mundo que nos acompanhou, né, muito obrigado por ter participado dessas 2 lives, né, tanto comigo quanto com o Walter. A gente vai marcar outros bate-papos como esse, porque sem dúvida alguma agregou muito. E eu ia te pedir, Walter, para você se despedir do pessoal, falar onde o pessoal pode te achar para te seguir aí, né, para estar atento aos conteúdos que você sempre produz, com os teus posts e com tudo aquilo que você trabalha. E talvez aí, se você puder, dar uma dica para o motoboy. Que dica você daria? O que você fala aí para a tua categoria, você pode falar aí para quem está nos assistindo. Então, a gente tem aí uns 3 minutos para você falar um pouco aí e se despedir, meu amigo. Obrigado, gratidão, tá? Gabriel, eu vou te fazer uma pergunta e para todos que estão nos assistindo, e vale para todo mundo nesse país. Quantos de nós estamos nas câmaras temáticas? Quantos de nós estamos no CETRANS? Infelizmente, minoria, pouquíssimo. Então, o recado que eu quero mandar, para falar bem a verdade para ti, não vai ser nem para minha categoria, que grande parte não sabe nem o que é o CETRAN e nem o que é câmara temática. O recado que eu quero mandar é o seguinte: eu tentei entrar no CETRAN do Rio Grande do Sul, sou secretário nacional de uma federação. Por várias vezes eu tentei e fui barrado por quem está lá dentro, porque eles não querem discutir motocicleta no CETRAN do Rio Grande do Sul. Não sei a situação do CETRAN do Rio de Janeiro, de São Paulo também não sei. Então, veja, eu gostaria de ter um levantamento de quantos CETRANs existe o debate motocicleta por um técnico voltado para o motociclismo. Não tem. E se tiver, são poucos. Então, o recado que eu gostaria de mandar, e te peço, e peço aos colegas, penso que nós, quem tem obras publicadas, nós tínhamos que ter uma instituição nossa, exclusivamente nossa, dos técnicos, com poder de indicar a gente para o CETRAN, com poder de indicar a gente para a Câmara Temática, porque os que têm assento lá, e principalmente a classe patronal que comanda lá, só sai coisas inerentes a favores financeiros, aos interesses financeiros, a vida que se rale. A verdade é essa. Então, o recado que eu dou é, gente, nós técnicos, não vamos mais fazer palestras, encontros, seminários e ficar falando para nós mesmos. O que nós vamos resolver? Por isso que muitos eu não vou, porque eu chego lá, eu te vejo outro falando para nós mesmos e não muda nada. Entende? É verdade. Então, essa é uma situação que nós temos que analisar, nós técnicos de trânsito. E quanto ao nosso bate-papo de hoje, evidentemente que faltou outros assuntos a serem abordados, que eu entendo de sua importância, mas estarei sempre à disposição. Quero ter o prazer de conhecer os colegas aí que participaram, que eu ainda não os conheço pessoalmente, mas sei do trabalho de cada um, porque eu acompanho. Sou humilde estudioso do trânsito, que estou sempre aprendendo aí com o Josimar, com o nosso Ordeli, com o Júliver, e tantos outros profissionais. Eu aprendo contigo, aprendo com os motociclistas, aprendo com todo mundo que tem algo para me ensinar. Então, a todos eu quero desejar um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou no Sindimoto. O meu Face é Walter Ferreira Trânsito. Estou ali, o que precisar. O único defeito é que eu sou cheio de fala e às vezes sou muito polêmico.
Todos somos. Meu amigo, 10 segundos, quero agradecer aí o nosso pessoal. Curtam aí nosso Insta, Condutor Legal. Obrigado, gente. Boa noite.